Tá bom, queridos? Uma boa noite a todos, uma boa e abençoada noite. Eu sempre fico feliz todas as vezes que o Espírito Santo toca o nosso pastor com o intuito de me realizar esse convite para que eu possa falar da palavra de Deus aqui para vocês. E nós estamos numa escola de liderança. Eu tenho prática em palestrar. E quando você vai dar uma palestra, você estuda sobre aquele assunto e você vai lá e fala sobre aquele assunto que você estudou. Prático. Mas quando você é convidado para falar da palavra de Deus, você tem que estudar, é claro, mas não dá para ser como uma palestra, porque precisa ser uma palavra que vem direto do alto. E essa semana, eu passei a semana falando com meu pai exatamente isso. Pai, o que eu vou falar? Porque nós estamos falando sobre tantos líderes, tantos exemplos, né, de liderança. Falamos já de Davi, já se falou de tantos, de Sansão. Eu pedindo ao meu pai para me inspirar, para que eu pudesse falar. A Bíblia, ela, do Antigo ao Novo Testamento, apesar de sabermos que vivemos na graça, nós tiramos muitos ensinamentos também do Antigo Testamento. E nós estaremos iniciando, a partir de hoje, e acredito que dentro das próximas 2 ou 3 semanas, estaremos falando sobre a liderança de Salomão, né? O perfil de liderança de Salomão. E quando eu comecei a me aprofundar mais no estudo de Salomão, eu me deparei com a grandeza de quem foi Salomão. E todas as vezes que você faz algum tipo de pesquisa falando sobre Salomão, se fala muito da sabedoria que ele pediu a Deus e Deus o concedeu. Se fala muito da prosperidade, da riqueza de Salomão. Eu cheguei a assistir um vídeo que não era conveniente trazer o vídeo para cá, mas o vídeo, ele colocava assim o quanto de talentos que Salomão ganhava por ano, e que se fosse nos dias de hoje, assim, você ia juntar os caras mais ricos da face da terra e não chegaria ao que Salomão tinha de valores, né? E quando a gente fala de liderança, o mais comum é falarmos de liderança no âmbito profissional. Você ser um líder dentro do seu local de trabalho. Normalmente a liderança ela é focada nessa área, né, numa área profissional. Apesar que aqui a gente tem falado sobre muitas partes da liderança. Numa outra ocasião, eu ainda falava com vocês que líder é uma questão de circunstâncias e oportunidades, né? Bom, e estudando Salomão, apesar de tudo que se fala de Salomão, eu me detive numa área e que vem a corroborar muito com o que nós estamos orando logo de início com esse louvor, né? Eu parei para ler sobre a transição de quando Davi passa o seu reinado para Salomão. Quando Davi passa o seu reinado para Salomão, e eu vou pedir para que vocês abram comigo, lá em 1 Reis 1, a partir do 28. Bom, então lá no
1 Reis 28 ao 40, lá no 28 ele começa assim: E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono e em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto na terra e se prostrou diante do rei. E disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Continua lá no 32. E disse o rei Davi: Chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaí, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhe disse: Tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei subir o meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungiram rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaía, filho de Jodaia, respondeu ao rei e disse: Amém, assim diga ao Senhor, Deus de Israel, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça com que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zodaque, o sacerdote Natã, o profeta, e Benaía, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula do rei Davi, e levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegrava-se com a grande alegria, e a maneira que com seu clamor a terra retiniu. Quando eu li essa passagem aqui, essa é a passagem talvez que seja a passagem menos falada, talvez, porque sempre que se fala de Salomão, se fala das suas riquezas, se fala da sua sabedoria. Mas o que eu achei interessante nessa passagem, o que ela falou ao meu coração, foi como Davi preparou a transição para que o seu reinado fosse passado a Salomão. Queridos, eu não sei quanto a vocês, mas eu não tive um Davi terreno. Eu não tive um Davi que passou para mim um reinado. Eu não estou falando de riquezas, não. Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês que eu não tive um pai que passou para mim o que precisava ser passado, seja no que tange conhecimento, seja no que tange até mesmo algo financeiro, não importa. E quando eu comecei falando sobre o louvor que falou meu coração hoje, é que a gente está falando de Sansão e como Sansão liderou e como ele governou, e a gente quer buscar exemplos em Sansão para que possamos estar governando.
Mas talvez você também não tenha tido um Davi na sua vida. E talvez o fato de você não ter tido um Davi na sua vida pode fazer com que você seja um vaso que precisa ser restaurado. Eu, particularmente, eu sempre me considerei, depois que eu entrei na igreja, eu olho para trás e eu me considero um vaso, mas eu acho que eu era um vaso furado no meio. Porque eu conseguia reter alguma coisa, mas eu não conseguia ser pleno, porque quando esse vaso começava a ser enchido, ele vazava. E eu quero falar hoje dessa transição de Davi para Salomão, porque talvez a gente hoje pode não ter tido um Davi para que nós pudéssemos lidar com o nosso dia a dia, para nos ensinar a lidar com o nosso dia a dia. E é isso que eu gostaria de estar falando hoje. Deus está nos dando a oportunidade de sermos Davi. Então, nós estaremos falando sobre Salomão ao longo dessas outras semanas. Nós vamos estar falando sobre Salomão, sobre o quanto ele foi sábio, o quanto ele foi próspero. Mas hoje é importante que a gente entenda e fale e reflita, porque, queridos, nós podemos estar bem financeiramente, nós podemos estar bem no trabalho, nós podemos galgar altos cargos nas nossas empresas, mas se lá dentro da nossa casa está tudo desmoronando, de nada adianta toda essa riqueza no trabalho. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre a transição de Davi em Salomão. Hoje eu pedi muito a Deus sobre isso, o que falar. E quando eu olho para trás, por exemplo, e tento, por exemplo, pensar em alguma coisa do meu Davi. O que o meu Davi fez? Ele me preparou. E é complicado você falar isso, porque eu lembro que eu cheguei a falar para o meu pai uma vez, era um período de carnaval, e ele havia ficado doente, e eu recebi um convite para passar um carnaval numa casa de praia com um primo meu, e eu decidi não ir, porque o meu pai não estava bem, e eu queria ficar com ele, cuidando dele. E nesse período foi um dos pouquíssimos períodos que eu morei com meu pai, uma semana. E numa dada ocasião, eu estava andando com o carro dele, eu precisei trocar uma peça do carro, e eu troquei essa peça, e eu falei para ele que eu havia trocado a peça do carro, e ele falou para mim assim, ele usou esse termo, ele, olha, essa mamata de carro vai acabar. E aquilo me magoou, mas eu falei, poxa, por que isso? Porque ele achou que eu havia ficado com ele só por causa do carro. E não era o caso. E eu perguntei para ele assim, poxa, você acha que eu mereço ser tratado do jeito que você me trata? E ele falou que achava que eu merecia ser tratado. E, queridos, os nossos pais, eles são capazes de imprimir em nossa mente as coisas mais amáveis e mais doces da face da terra, como eles também são capazes de imprimir em nossa mente as coisas mais amargas. Somos hoje adultos, reflexo do que fomos enquanto criança. E a gente tende a replicar isso para os nossos filhos. A gente tende a replicar
a nossa educação para os nossos filhos. Salomão, ele teve uma mãe, e num dado momento em que o irmão de Salomão tentou tomar o reino, essa mãe, Betseba, foi até o rei Davi interceder por ele, para cobrar dele e falar: olha, você lembra, você prometeu que o reinado seria de Salomão. Eu fico pensando, já que a Bíblia não fala tanto sobre a infância de Salomão, mas que essa mãe, aquele foi um dos momentos que a Bíblia relatou essa intercessão, mas eu acredito que essa mãe, ela fez isso durante todo o período da vida de Salomão. E as mães, elas tendem a fazer isso, a querer cuidar, mesmo que às vezes o pai não esteja tão presente, ela muitas das vezes até tenta suprir a falta do pai. Só que ela não consegue. Ela não consegue porque existe um espaço na vida da criança e aquele espaço pertence ao pai. Ela pode ser a melhor mãe do mundo, mas existe um espaço na vida da criança que aquele espaço é do pai. Existe um espaço na vida da criança e aquele espaço é da mãe. E ninguém toma esse espaço. Davi passou o reino para Salomão. Davi preparou, fez com que o povo, veja, nós vamos estar vendo que nessa passagem que nós vimos de Reis, Davi tomou todas essas medidas. Ele fez um comprometimento público, ele introduziu no processo influenciadores chaves, ele deu a Salomão algum de seus próprios recursos, facilmente reconhecido pelo povo. Ele preparou um comissionamento público para Salomão, ele endossou publicamente a liderança de Salomão, ele iniciou uma celebração para a transição de liderança ao seu sucessor. Tem mais coisas que o Davi fez, que nós vamos estar falando, mas olha só, aquilo ali é o que ele precisava fazer para preparar essa transição, para que Salomão estivesse apto a assumir o reinado. Mas e o nosso Davi? O nosso Davi, será que ele nos preparou para assumir o que cabia a ele fazer, para que essa transição fosse uma transição, para que hoje, no reinado da nossa casa, porque lá é o nosso reinado, lá no reinado da nossa casa, para que hoje nós possamos estar liderando com sabedoria e prosperidade. Será que o nosso Davi fez isso? O meu Davi não fez. Eu não sei se o Davi de vocês conseguiu fazer. O meu não fez. E hoje, todos os dias, eu peço a Deus para que Ele renove a minha mente. Porque justamente por não ter tido um Davi que me preparou para assumir um reinado, eu adquiri uma família que eu já estaria com 3 anos de casamento perdido. E como um vaso quebrado, eu não tinha a menor condição de suprir a demanda da minha família. E por isso eu cantei hoje, para que o meu Deus me quebrasse, quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Queridos, nós precisamos ser quebrados. Talvez, eu não sei, eu sei de mim, o meu Davi me quebrou. E só o meu Deus foi capaz de me reconstruir, para que hoje eu pudesse estar falando aqui para vocês. Não sei, talvez
Talvez você não consiga estar exercendo bem o seu reinado. E você talvez nem imagine que talvez isso ocorra porque o seu Davi se quebrou. E queridos, eu já li muitas coisas. Eu já li muitas coisas a respeito da psicologia. E olha, o psicólogo é um cara bom. Ele consegue fazer você chegar a algum lugar quando você atravessa alguma coisa. O médico, ele é capaz de tratar as suas feridas físicas e algumas feridas da alma. Quando você faz uma psicanálise, quando você faz um tratamento terapêutico com um psicólogo. Mas as feridas que um pai e uma mãe imprime na mente de uma criança, essas feridas são incuráveis para o homem, não para Deus. Queridos, Davi não fez só isso, Davi fez mais. Davi, em 1 Reis, de 2-11, Davi fez mais, ele fez mais. Em 1 Reis, a partir de do 1 ao 11, né, capítulo 2, versículo 1, ele começa falando assim: aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu a ele a ordem Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. E guarda a obediência do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que se voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andares perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse que faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue da terra no seu cinto, que tinha nos lombos, e nos seus sapatos, que trazia dos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que as suas cães desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai e Gileadita, usarás de beneficência, estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição de atroz, no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar comigo junto com o Jordão. E eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que eu não mataria a espada. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio e bem saberás o que ele há de fazer, para que façam que as suas cães desçam a sepultura com sangue. E Davi dormiu com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi, reinou sobre Israel 40 anos. 70 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Bom, além
além de Davi ter preparado toda essa transição, ele também aconselhou. Ele também aconselhou o seu filho Salomão. O conselho de um pai, ele é algo importante. O conselho de uma mãe é algo importante. E aí eu volto a dizer a vocês, o meu Davi, ele não me aconselhou em nada e também não me aconselhou junto à palavra de Deus, que foi algo mais grave. E todas as mazelas que eu vivi em minha vida familiar e conjugal dentro do meu reinado, ele se deu porque o meu Davi, ele não me preparou. Mas, queridos, o nosso Deus, ele é um Deus que pode todas as coisas. E eu digo a vocês que hoje, o meu reinado, lá na minha casa, ele é um reinado renovado. Renovado porque a minha vida foi quebrada como um vaso nas mãos de um olheiro. E o meu Deus, ele me fez de novo. E todos os dias, ele coloca a sua mão em mim para que a minha forma fique cada dia melhor. Eu sei que esse vaso só vai estar pronto quando eu for para a glória. Mas eu tenho certeza que hoje esse vaso ele pode receber mais do azeite de Deus sem derramar. E quando ele balança e o azeite derrama, o meu Deus vem e continua enchendo. E continua enchendo. E, queridos, é isso que nós precisamos estar buscando nessa escola de liderança, em primeiro lugar. Buscar a Deus para que Ele nos ensine a liderar a nossa casa. Porque provavelmente as falhas que possam estar ocorrendo lá no seu reinado pode ter sido uma transição mal feita entre o seu Davi e você. Mas veja, Deus hoje te dá a oportunidade de assumir o lugar de Davi. Seja o Davi do seu Sansão. Seja o Davi do seu Sansão. Prepare o seu Sansão para que ele possa. Prepare o seu Sansão para que ele possa ter um reinado abençoado, um reinado próspero, um reinado de sabedoria. Ah, mas André, eu vou ser o Davi? Para que você deixe o seu legado. Queridos, legado. O legado é aquilo que você vai deixar na mente dos seus filhos, na mente dos seus netos. E João está sendo avô pela segunda vez. E quando eu vejo uma foto como aquela, João, você segurando seu neto, aquela foto é um legado. Daqui a pouco nós vamos para a glória, mas o seu legado vai ficar aí. E queridos, em Provérbios 13:22 diz que o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. E olha, Provérbios 22 fala de herança antes de falar sobre correção. Então nós temos que pensar em deixar herança
É claro que quando se fala de herança hoje, sempre se pensa em dinheiro, né? O que ele deixou, o que meu pai deixou. Mas, queridos, herança, a maior herança é o que você está ensinando aos seus filhos. Porque, olha, eu conheço muitos filhos que em pouco tempo dilapidaram toda a herança do pai. Nobres, quem ama, educa. Em Provérbios, em Efésios nós temos: pais, não irrite seus filhos, antes crie-os segundo as instruções e os conselhos do Senhor. Quem se nega a castigar seu filho não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Provérbios 24, Provérbios 13, 24. No mesmo provérbio 13, 22, ele falou sobre herança. Ele primeiro falou sobre herança, para depois falar sobre correção. Herança são os exemplos que você deixa aos seus filhos. Herança é a educação que você deixa aos seus filhos. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Bom, e aqui a gente termina com essa reflexão. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Queridos, o tempo voa. O tempo voa. Abrace hoje, diga que ame hoje. Porque a gente não sabe. O meu sogro se tornou um pai para mim. Eu estava como acompanhante dele no hospital. O meu sogro parou de respirar na minha frente. No momento ele respirava e de repente ele parou de respirar. Então, queridos, faça agora. Peça a Deus para quebrar a sua vida agora. Ensine o seu filho agora. Deixe o seu legado agora, queridos. Queridos, eu agradeço a atenção, a oportunidade. Desejo a todos uma ótima e abençoada noite. Amém, queridos.